Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos. Que Deus abençoe de maneira rica e gloriosa. Queridos, eu queria apenas alguns minutos da sua atenção. Você vai ver aqui a Bíblia, ela vai nos mostrar dois povos, um povo submisso, obediente, mas há um segundo povo que não obedecia. Você vai ver aqui também o porquê Deus reteve as bênçãos ou a chuva na vida daquele povo que não obedeceu e o porquê Deus fez isso. Livro de Amós, capítulo 4, versículo 7 diz assim: além disso, retive de vós a chuva ou as bênçãos, como mencionei, 3 meses ainda antes da ceifa, e fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra não. Um campo teve chuva, mas o outro que ficou sem chuva secou-se. Dois povos, um povo submisso, obediente, mas o outro povo rebelde, o outro povo ignorante. O outro povo era aquele que andava errado e achava que estava certo. Um povo obedecia, mas o outro não queria obedecer. No entanto, aqueles que obedeciam, havia chuva. Estou falando chuva de bênção na vida dos mesmos. Ora, se havia chuva na vida dos obedientes, havia também colheita pelo poder de Deus na vida dos mesmos. Mas os não obedientes ou os rebeldes, Deus reteve a chuva da vida deles. E não havendo a chuva, também não havia colheita. E Deus começou a reter na vida desse povo um pouco aqui. Deus começou retendo um pouco de lá, um pouco cá. E esse povo começou a sentir falta das coisas. E quando começaram a sentir falta, eles começaram a colocar a culpa nesse, naquele, não entendia que eles eram errados por Deus ter retido a chuva da vida dos mesmos. Porque é muito fácil, senhoras e senhores que me ouvem, a gente jogar a culpa do nosso erro em outros. Difícil é a gente assumir que o errado somos nós mesmos. Difícil é a gente enxergar nosso próprio erro, como era esse povo aqui. E por eles estarem errados, por não ouvir, por não obedecer, ficava na inquietação de um lado para outro, no lugar e de outro. Por não obedecer a Deus para agradar as pessoas, agradando um, agradando o outro, não ouvia a Deus, ficava de um lado para o outro. Deus começou a reter da vida deles. Tem muita gente me ouvindo que está assim, para agradar as pessoas, fica daqui para ali, fica lá, fica cá. Aí Deus vai retendo e a pessoa nem percebe. Deus retém a chuva de bênção na saúde. Deus retém a chuva de bênção na vida financeira. Deus retém a chuva de bênção com relação à paz, naquilo que a pessoa ama fazer. Deus retém muitas vezes as forças. Deus ele vai retendo os poucos como sinal de que tem algo de errado, e que aquele alguém tem que parar, pensar e refletir, se dar conta de que Deus está retendo algo como sinal de que algo de errado tem, para que aquela pessoa possa parar e se dar conta do que de errado tem na vida daquele próprio alguém. Deus vai retendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, como faz com tantas pessoas. Mas sabe o que é mais doloroso de tudo? É que mesmo Deus retendo algumas coisas da vida de algumas pessoas, poucas são aquelas que percebem. Olhe para mim, você que está me ouvindo agora em algum lugar, independente do seu grau religioso. Será que não está te faltando alguma coisa? Ou será que algumas coisas que Deus está retendo com relação a alguns, será que não é sinal que Deus está dando a algumas pessoas de que precisa mudar em algo, precisa ouvir mais, é ser mais submisso, obedecer? Deus reteve da vida desses. E o porquê Deus reteve? Porque Deus falava e não ouvia. E como não ouvia a Deus, significa que eles não obedeciam. Se não obedecia, olha o versículo 8: andaram 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beber água, ou para ter o problema resolvido, ou para solucionar o problema, ficaram de um lado para outro, 2 ou 3 cidades. Aquela pessoa que está no lugar hoje, amanhã, depois, cada dia no lugar, em vez de parar, ouvir, obedecer, ser submisso, quer agradar a A, a B e desagradando a Deus. Quando alguém começa a desagradar a Deus por estar agradando os outros, aí é onde Deus começa a reter para ensinar, como sinal.
Certamente há muitas pessoas me ouvindo agora que Deus está dando um sinal, só que muitos não querem obedecer. Fica querendo agradar esse, querendo agradar aquele. Aí fica de um lado para outro para agradar. Cuidado, você que vive desta forma. Tem crente que já foi, não é em todas as igrejas de Limeira, em todas as igrejas do estado de São Paulo. Recebe um convite aqui, vai ali. Recebe um convite lá, vai lá. Foi convidado aqui. Cuidado, você está prejudicando a você mesmo. A pessoa que não para no lugar está prejudicando a si próprio. Deus começa a reter algumas coisas como sinal, para que a pessoa acorde e se dê conta de que não é de um lado para outro que o problema vai resolver, mas é ouvindo a voz do Todo-Poderoso. Veja aqueles aqui que obedeciam, Deus não reteve a chuva dos que obedeciam, mas aqueles que ficou 2 ou 3 cidades, a Bíblia diz que Deus reteve a chuva deles, ficaram sem colheita. E o porquê ficou sem colheita? Porque não houve chuva. Deus reteve a chuva da vida dos mesmos, porque não ouvia, ficava de um lado para o outro. Andaram 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beber água, mas não se saciaram, ou seja, o problema não foi resolvido. Contudo, ou seja, mesmo não resolvendo o problema, Deus dando um sinal mostrando: não vos converteste a mim, diz o Senhor dos Exércitos. O povo não ouvia, não obedecia, não era submisso, e aí Deus começou a reter. Aí alguém vai dizer assim: ah, pastor, Deus está em todos os lugares. Quem falou isso, irmão? Porventura não está escrito no Novo Testamento, Romanos 16, capítulo 16, versículo 17 e 18. A Bíblia diz que aqueles que discordam da palavra, aqueles que causam divisão, aqueles que causam muitas vezes ódio ou escândalo, a Bíblia manda se afastar de todos esses lugares. Ora, se Deus manda se afastar, é porque Ele não está ali. Se Ele tivesse, não ia mandar se afastar. Então Deus não está em todo lugar, como dizem, como fala, como pensa. E a Bíblia, se você pegar Gênesis, Apocalipse, você não vai achar uma passagem que vai dizer que Deus está em todos os lugares. Quem falou? Você vai achar uma passagem que diz assim: os olhos do Senhor estão em todos os lugares, porque Ele lá do alto, Ele vê todas as coisas, contemplando os bons e os maus. Está escrito desta forma. Não é que Ele está em todos os lugares. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. A Bíblia é quem diz isso, porque do alto Ele contempla tudo que aqui embaixo acontece. Tem que aprender a interpretar a Bíblia de forma correta. Aí alguns, o adversário engana, e aí um chama daqui, outro de lá, convite daqui, e a pessoa fica para lá e para cá, e aí Deus vai retendo. Que vai ouvir essa mensagem, você possa fazer uma reflexão e entender que não é a gente estar de um lado para outro, agradando esse ou aquele A ou B, que vai resolver o problema. Para resolver nosso problema, nós temos que desagradar as pessoas e agradar a Deus. Aliás, último domingo eu preguei uma mensagem, último domingo, referente a isso. Aqui em 1 Pedro 4, foi a partir do versículo 12, mas no versículo 14 diz assim: se pelo nome de Cristo sois injuriado, bem-aventurados sois. A pessoa que ouve a Deus verdadeiramente, ela é forçada a entristecer outras pessoas. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois. O que é ser injuriado pelo nome de Cristo? É você recusar agradar os outros. É você recusar ir onde outros te chamam. É você, infelizmente, muitas vezes, ter esse confronto, esse embate, ser confrontado com as pessoas, por você se recusar a agradar elas, para agradar o Todo-Poderoso. Se pelo nome de Cristo sois injuriado, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. 1 Pedro 4,14 está escrito. Então, andar com Deus, queridos irmãos, é a gente entristecer as pessoas, sim. É a gente ter esse embate, esse confronto, não agradar os outros. Pelo contrário, desagradar os outros para agradar a Deus. Não a gente para agradar as pessoas, ficar de um lado para o outro, como muita gente faz. Ah, tem um cantor famoso ali, corre para lá. Ah, tem um pregador famoso, corre atrás daquele pregador. Ah, convidou para isso, a pessoa vai, não para. A pessoa ela fica inquieta e Deus vai retendo como sinal. Será que não é isso que está acontecendo na vida de muita gente? Eu conheço muitas pessoas que já andam em todas as igrejas de Limeira e nunca parou. Mas a vida também está destruída, porque a pessoa não ouve a Deus, fica atrás de resenha. Enquanto não aprender a ouvir a Deus, Deus vai continuar retendo. Mas quando ouvir e obedecer, parar de agradar os outros, agradar a Deus,
aí vai haver chuva na vida dos mesmos. Então o que fazer para que haja chuva na vida de cada um? É só não agradar os outros, agradar a Deus somente. Do contrário, quando a gente agrada os outros e não a Deus, Deus começa a reter a chuva como sinal de que tem algo de errado. Que você possa refletir e se perguntar se está havendo chuva ou se Deus está retendo algumas coisas. Estou falando de alguns que estão me ouvindo agora. E aí você vai descobrir o porquê. Tá bom? Boa reflexão. Forte abraço. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.